A primeira, quando ele diz que não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, tá correto? Tá, deixa eu botar aqui a canetinha também aqui pro pessoal do online. Tá correto? Tá correto. 2. As leis delegadas, lá no artigo 68, leis delegadas, coloca aí, professor, onde é que tem leis delegadas? Artigo 68. O presidente da República pede para o Congresso Nacional para ele legislar. Pessoal, a presidência da República pede para o Congresso Nacional. Congresso Nacional, por favor, me deixa legislar. Vocês já viram alguma lei delegada? Não. Porque quando o presidente da República quer legislar, ele utiliza o quê? E eu já expliquei isso na aula, porque ele prefere isso daqui. Porque eu legislo e o Congresso Nacional que se vire para analisar. Ele não vai se submeter ao crivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional que analisa as medidas provisórias dele. Tá certo? Então vamos lá. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República. Perfeito? Perfeito. Que deverá solicitar delegação ao Senado Federal. Acabei de falar, ele solicita delegação a quem? Pessoal, acabei de falar. Ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional. Senado Federal é uma das casas, mas não é o Congresso. Câmara dos Deputados é uma das casas, mas não é o Congresso. O Congresso, inclusive, tem o quê? Mesa própria. Nós temos a mesa da Câmara dos Deputados, que a gente viu, é legitimada ou não para apresentar ações de controle de constitucionalidade? É legitimado universal ou legitimado especial? Entre outras palavras, precisa demonstrar pertinência temática? Então é legitimado universal. Tem a mesa do Senado Federal, é legitimado também nas ações de controle de constitucionalidade? Também é legitimado universal. Mas a mesa do Congresso Nacional está lá no artigo 103 como legitimado para ajuizar a ADI, ADO, ADC? Não. Só fica essas dicas aí, tá? Exatamente. Mas nas leis delegadas ele tem que solicitar ao Congresso. Ao Congresso. Tanto que o pedido vai para a mesa do Congresso. Mesa da Assembleia Legislativa Estadual é sim legitimado, mas é legitimado especial. Tem que demonstrar pertinência temática. Perfeito. 2, marque aí falso. 3, e onde é que está errado? Não é Senado Federal, é Congresso Nacional, artigo 68. 3, deixa eu colocar aqui. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Foi o que a gente explicou? Foi ou não foi? Item 3 está verdadeiro. Vamos partir para a próxima, item 4. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra. Lembra que a gente falou casa iniciadora e casa revisora. Em um só turno de discussão e votação, e enviada a sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, ele volta à casa iniciadora. Não foi isso que a gente falou? Quem é que dá a última palavra? É a casa iniciadora, que em regra é qual das duas? A casa iniciadora normalmente é quem? A Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 64. Professor, mas por que a Câmara dos Deputados normalmente é a casa iniciadora? Porque é a casa que representa o povo. Então, se eu começo na Câmara dos Deputados e o Senado Federal modifica alguma coisinha desse projeto de lei, tem que voltar para a Câmara dos Deputados? Tem. Que a Câmara dos Deputados é quem dá a palavra final. Quando é que o projeto de lei começa no Senado Federal? Em 2 situações. Quando ele é um projeto de lei de iniciativa de um senador ou de uma comissão do Senado. Todas as outras hipóteses começam onde? Câmara dos Deputados. Iniciativa popular começa onde? Câmara dos Deputados. Projeto de iniciativa do presidente da República. Projeto de iniciativa do STF. Câmara dos Deputados. Combinado isso? Beleza? Então, ó, o inciso 4 está... O item 4, inciso. Ó, o item 4 está correto. Então, vamos ver aqui. Foram os itens 1, 3 e 4. Legal que já está aqui na tela a letra C. Né? Legal que aqui na tela... Aqui foi impresso... Não. Aqui no material não está em negrito, não. Que bom. Mas aqui foi em negrito. Item C. Vamos para a segunda questão. A Constituição Federal
poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 das câmaras dos deputados. Pessoal, isso aqui é o artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Quem é que tem legitimidade para iniciar um projeto de emenda à Constituição? 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas aprove com maioria relativa, maioria simples. A respeito das emendas constitucionais, marquei a alternativa correta. Inclusive, eu falei tanto. Não tem como você não ir para a prova. Falou de PEC, falou de emenda à Constituição, tem que conhecer o artigo 60. Tem que conhecer o artigo 60. Os incisos 1, 2 e 3, quem é que inicia o projeto de emenda à Constituição? Como é que se dá a votação de uma PEC? PEC, se ela for aprovada, ela precisa ir para a sanção ou veto do presidente da República? Precisa ou não precisa ir para o veto ou sanção do presidente da República? Eu estou modificando a Constituição, poder constituinte derivado. O Congresso Nacional, o poder legislativo, a vontade do povo. Pode o presidente da República barrar a vontade do povo? Não. Vai por essa lógica. PEC não passa por emenda, ou não passa por veto ou sanção do presidente da República. PEC não passa por sanção ou veto do presidente da República. Os tratados internacionais, porque o presidente da República ele já assinou, o Congresso Nacional vai ratificar. O que mais? Decretos legislativos. Decretos legislativos não passam pela sanção ou veto do presidente da República. E qual é a outra? As resoluções. Então, resoluções da Câmara ou do Senado, decretos legislativos e emendas constitucionais não passam pela sanção ou veto do presidente da República. Combinado isso? Ah, professor, e quem é que promulga ambas as casas do Congresso Nacional? Ou seja, a mesa da Câmara dos Deputados se junta com a mesa do Senado Federal e promulgam, confirmam. Não passa pela sanção ou veto. O próprio Congresso Nacional aprova e promulga. Vamos lá, letra A. A proposta de emenda será deliberada em cada uma das casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, devendo, para ser aprovada, ter em cada turno o voto da maioria absoluta. É o voto da maioria absoluta? Em cada turno de votação tem que ter o quê? 3/5. Então, letra A, quando diz aqui voto da maioria absoluta, estava tudo indo certo, né? Aí falou maioria absoluta, tornou o item falso. B. O presidente do Senado Federal é a autoridade competente para promulgar. O presidente do Senado Federal? Não, pessoal, acabei de falar. São as mesas da Câmara e do... As mesas das 2 casas é que vão promulgar, e não o presidente do Senado. Ó, o pessoal do online já colocaram aqui no negrito a resposta correta. Né? Não era para ter colocado negrito, mas tudo bem. Letra C. No processo legislativo das emendas à Constituição, não há necessidade de sanção do presidente da República. A letra C está correta? Tá. Mas vamos ver o erro da letra D. A matéria constante... Olha só como a FGV... Pessoal, todas essas questões são da FGV. Todas. Professor, são de provas anteriores à OAB? Algumas questões são de provas anteriores. Outras, para a gente ver o espectro da FGV... Eu tirei de questões voltadas para advogados. Então, tem questões aqui da FGV que não são da OAB, mas são de questões voltadas para cargos de advogado que foram elaborados pela FGV. Por que, professor, cargos de advogado? Porque eu quero, e eu quero que vocês também, eu quero que todos nós tenhamos uma noção do que a FGV quer de um advogado. Então, essa questão de processo legislativo é super importante. Aí ele repete. Olha como a FGV repete. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Até aí tudo bem, né? Exceto se proposta pelo presidente da República. Tem essa exceção? Então essa exceção tornou o item D errado. Pessoal, até agora nós temos 2 questões, 10 minutinhos de aula. Quero saber como é que tá o ritmo. Tá rápido? Tá legal? Eu tomei o café, cheguei
em vez de beber água, ainda tomei um Red Bull ali, ou seja, hoje eu tô... sábado passado eu não vim da aula, então eu tô aqui elétrico. Então, se eu estiver falando muito rápido, alguma coisa, por favor, diga, professor, respira, calma, tá certo? Pupila tá muito dilatada, calma. Quórum. Quórum para iniciar uma PEC, entre outras palavras. Qual é a iniciativa? Se for da Casa da Câmara dos Deputados ou a Casa do Senado, um texto. Engraçado, um texto também é o quê? O número mínimo para iniciar uma CPI. É muito número. E vocês acabaram de sair de direito administrativo, né? Eu vi aqui umas questões, eu estava resolvendo as questões aqui fora. Eu vi aqui as questões. OS, OCIP, consórcios públicos, como é, meu Deus? PPPs e tudo mais. É bom assim, eu gostei porque o professor pegou e botou questões que não são fáceis. Mas é para ser dessa forma. Treino difícil, jogo fácil. Então, se você errou alguma questão, não sei nem se ele utilizou essa frase aqui. Porque eu conheço o Ronaldo Júnior, sei que ele gosta muito dessas coisas, mas eu gosto dessa frase. Se ele utilizou, ele tá certíssimo. Tá certo? Eu só tinha resolvido até a quarta questão, nem vi os outros. Mas é isso, pessoal. É isso. Eu sei que vocês saíram de direito administrativo, como é que o pessoal fala, estão atarantados. Professor, o que é atarantar? Traduz aí, para quem não é cearense. Estão desnorteados, gostei. Olha a elegância. Desnorteados. Aí vem para constitucional. Mas tem uma coisa boa. Ambos são de direito público, ambas conversam entre si. Né? Então tem muita coisa boa nesse sentido. Tá tranquilo? Podemos ir para a terceira questão? Vamos aqui. Terceira questão. O prefeito do município X opôs veto a projeto de lei que entendeu de sua iniciativa privada. Ele disse que está vetando o projeto de lei porque deveria ser de iniciativa minha. Ele pode fazer isso? Pode. Pode. Ele pode. Pessoal, deixa eu apagar aqui. Lembrando, sobre essa questão de veto, tem muita coisa interessante. Deixa eu pegar a canetinha azul. Questão de veto. Vamos lá. O veto. O veto é realizado por quem? O veto é realizado pelo chefe do Poder Executivo. Chefe do Poder Executivo, seja o presidente da República, seja o governador do estado, ou seja o prefeito. O veto, ele é sempre expresso. Sempre expresso. Não existe veto tácito. Não existe veto tácito. E ele tem que ser dado no prazo de quê? Qual é o prazo do veto? 15 dias. 15 dias úteis ou corridos? Úteis. Diga, qual a sua dúvida? Se dentro dos 15 dias úteis que ele recebeu o projeto de lei aprovado, ele não deu veto, é porque está tacitamente sancionado. Não existe veto tácito, mas existe sanção tácita. Se for no presidente da República, tá certo? O veto pode ser derrubado? Pode, o veto pode ser derrubado. O veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, se for no âmbito do presidente da República, pela Assembleia Legislativa, no âmbito dos governadores, e pela Câmara Municipal, no âmbito do prefeito. Lembrando que o veto, ele pode ser um veto político ou um veto jurídico. O veto político é quando o presidente da República diz, ou o governador do estado diz, ou o prefeito diz, eu estou vetando este projeto, que ele vai contra as ações governamentais, contra as políticas públicas implementadas, contra os interesses da sociedade. É um veto político. E o veto jurídico é quando ele visualiza o quê? Alguma inconstitucionalidade. Inclusive, nós falamos tanto disso em sala de aula, que isso daqui é uma forma de controle preventivo de
constitucionalidade. E nós vimos que todos os poderes fazem controle preventivo de constitucionalidade? Fazem. Todos os poderes fazem. O Poder Executivo faz. No veto jurídico. Ele diz que há alguma inconstitucionalidade. E no caso aqui da questão, na primeira frase logo, qual é a inconstitucionalidade? Opa! Esse tema desse projeto de lei era de minha iniciativa. Eu estou vetando porque existe esta inconstitucionalidade. Até aí, tudo bem? Tudo. Lembrando, vício de iniciativa é sanável ou insanável? Pode ser corrigido ou não? Jamais. Vício de iniciativa é insanável. Nunca pode ser convalidado, nunca pode ser corrigido. Começou errado, por mais que haja sanção do presidente da República, está errado. Combinado isso? Professor, não entendi. Lá no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, diz quais são os projetos de lei de iniciativa do presidente da República. Temas que só ele pode abordar. Exemplo, modificação dos efetivos das Forças Armadas. Projeto de lei que fala de modificação dos efetivos das Forças Armadas, só o presidente da República que pode falar. Mas um deputado federal apresentou um projeto de lei que fala sobre isso. Aí a Câmara dos Deputados aprovou, o Senado aprovou, e o presidente da República disse, rapaz, só quem podia falar sobre isso era eu. Mas quer saber, eu gostei desse projeto de lei, está de acordo com o que eu faço, vou sancionar. A sanção do presidente da República corrige o defeito de iniciativa? Não. Vício de iniciativa é insanável. Lembrem-se disso. Artigo 61, parágrafo 1º. Então vamos voltar aqui. Eu só tinha lido uma frase, né, da terceira questão, e é porque tem 20 questões hoje. Ainda bem que a gente tem a tarde toda. O bom de ser o segundo professor é porque o primeiro tem que terminar para o segundo começar. O segundo não, o segundo vai. Tem meio-dia, 1h da tarde, 14 horas. Hã? Vocês ainda têm outra aula à tarde, né? Mas só começa 2h da tarde, não é não? Ah, então a gente tem até 1h. O pessoal de casa almoça assistindo. Luz. Tô brincando, vamos lá. Falta uma síntese. O prefeito do município X opôs veto a projeto de lei que entendeu de sua iniciativa privativa. Um grupo de parlamentares argumenta que a matéria de iniciativa geral ou concorrente e que a ação do chefe do executivo constitui abuso do exercício do poder de veto, o que afrontaria o princípio da separação de poderes lá no artigo 2º da Constituição. A Procuradoria da Câmara foi instada a se manifestar acerca da possibilidade de judicialização da questão. Olha só, considerando a autocontenção judicial, a orientação jurídica correta é, pessoal, existe controle judicial sobre o veto? Existe controle judicial sobre veto? Professor, pelo amor de Deus, o que é que o senhor está falando? O veto, meus caros, o veto é ato político. E por ser ato político, anotem isso daqui. Não pode ser objeto de ação judicial. Veto não pode ser objeto de ação judicial. O veto do presidente da República pode ser objeto de uma ADI? Não. Porque o veto é ato político, não pode ser objeto de ação judicial. O veto do presidente da República pode ser objeto de ADC? Não, porque é ato político, não pode ser objeto de ação judicial. E lembrando, o professor não poderia nem ser objeto de ADI nem ADC, porque ADI e ADC é para leis ou atos normativos. No âmbito da ADI, leis ou atos normativos federais e estaduais, e ADC, leis ou atos normativos apenas federais. Então, qual é a ação judicial cabível quando não cabe nenhuma outra? Qual é aquela ação judicial de controle de constitucionalidade cabível quando não é caso nem de ADI nem de ADC? ADPF. Anote o que eu vou falar aqui. Anote.
É algo novíssimo, novíssimo. Olha só, qual é a regra? A regra. Veto não pode ser objeto de ADPF. Esta é a regra. Nunca. Veto não pode ser objeto de ADPF. Nem questão residual, subsidiária, nada. O STF sempre decidiu dessa forma. Sempre. Porque ele considera um ato político. E aí o veto não poderia ser objeto de ADPF, por quê? Porque ele estaria quebrando a separação dos poderes. Atos políticos eu não vou. Tem que ser atos normativos. Veto não pode ser objeto de ADPF. Isso é muito importante. Anotaram? Vamos para a questão. Então você é lá o advogado da Câmara Municipal. Advogado, advogada. O que é que você vai dizer? O veto do prefeito pode ser objeto de ação judicial? Não, nem de ADPF. Então vamos para as questões. Letra A. Os vereadores poderão solicitar partido político com representação no Congresso Nacional que propõe ação direta de inconstitucionalidade. A gente já viu, veto não pode ser objeto de ação judicial, muito menos de ADI, porque não é nem ato normativo. E ADI é só para leis ou atos normativos federais ou estaduais. Eu estou falando do prefeito. Então a letra A é aquela hipótese absurda que você exclui da sua questão. B. Os vereadores poderão representar o Procurador-Geral de Justiça a fim de que proponha ação direta de inconstitucionalidade. Peraí, pessoal, de novo ADI. ADI para uma questão municipal não pode, por favor. C. Tratando-se o veto de ato do poder público e havendo ofensa a preceito fundamental da separação dos poderes, os vereadores poderão representar a Procuradoria-Geral da República a fim de que proponha arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o STF. O que é que eu acabei de escrever? Veto não pode ser objeto de... Pessoal, isso é muito importante isso. Aí vem a letra D. Então, a letra C está errada, também vem a letra D. Tratando-se o veto de ato político, componente do processo legislativo, seu controle é insuscetível de judicialização, porquanto realizado exclusivamente pela Câmara Municipal, a qual poderá mantê-lo ou rejeitá-lo. Então, você como advogado, advogada da Câmara Municipal, vou dizer o quê? Vereadores, a gente não pode judicializar o veto, mas vocês têm a opção de derrubar o veto. O veto pode ser derrubado? Pode. Lá no âmbito federal é em sessão conjunta, por maioria absoluta. O veto pode ser derrubado por sessão conjunta, por maioria absoluta. Anote aí, artigo 66. A lei? Claro que pode. A lei sancionada pode. Se for uma lei municipal, só a DPF. Se for uma lei estadual, ADI. Se for uma lei federal, ADI ou ADC, dependendo do que você quer. Mas ADI e ADC tem que falar. Não. Na ADI, você tem que demonstrar a inconstitucionalidade. Na ADC, você quer o quê? Que declare a constitucionalidade. Lembrando, a gente vai ter uma questão aqui. Lembrando que na ADC, a Lei 9868, ela tem um requisito específico. Chego já lá. Prometo. Pessoal, letra D. Vocês estão vendo que a letra D está de acordo com o que eu acabei de falar? O STF nunca, jamais, em nenhuma hipótese, admitiu a DPF para veto. Até esse ano. Pela primeira vez na história, em fevereiro deste ano, o STF aceitou a DPF contra veto. Mas é porque era uma hipótese absurda do presidente da República. Nós tivemos ano passado a Lei 14.019 de 2020, que dizia o quê? Que era obrigatório o uso de máscaras em estabelecimentos prisionais, nos comércios, nas indústrias. Beleza. Pessoal, o presidente da República recebeu o projeto de lei aprovado e não falou nada
Depois de 15 dias úteis, quando o presidente da República não fala nada, o projeto de lei está o quê? Tacitamente sancionado. E uma vez sancionado, acabou, não é? Projeto de lei sancionado, ainda que tacitamente, pode ser objeto de veto? Não, porque a Constituição diz, ó, você tem 15 dias úteis. Então, se sancionou, não pode mais vetar. Preclusão do processo legislativo. Uma vez sancionado, eu não volto atrás para repetir um ato. É que nem preclusão no processo civil. Passou o prazo, amigão. Tchau, tchau. Mas olha a coisa absurda do presidente da República. Estava sancionado o projeto de lei. Ele chegou e disse, vou vetar. Vetou dispositivos da lei já sancionada. Pode. Ele está ferindo a Constituição? É uma hipótese absurda do presidente da República? Então, por essa questão absurda do presidente da República, o STF, pela primeira vez... Calma. Exceção! Calma. Eu vou dizer como é que vocês vão marcar se vier. Exceção. Veto de lei já sancionada. Agora sim. Qual é a regra? Regra. Se lhe perguntarem, veto pode ser objeto de ADPF, o que é que vocês vão dizer? Não. Aí vocês agora, como futuros bons advogados e boas advogadas, vão dizer, opa, peraí, meu senhor, mas tem uma exceção. O veto de lei pode ser objeto de ADPF, por quê? Porque está ferindo frontalmente a... Isso nunca aconteceu antes no país. Veto de lei sancionado. Parece que o presidente está doido para vetar a lei já sancionada. Não vou discutir questões políticas, questões técnicas. Pessoal, isso aqui é absurdo, nunca vimos isso antes. Então o STF, pela primeira vez, reconheceu que isso é tão absurdo que, nesse caso, o veto pode ser objeto de ADPF. Como é que eu marco na prova? Se na prova não vier a exceção, você vai para a regra geral. Não é controverso, já foi decidido, inclusive. Já foi decidido, é uma tese agora. É recente. Professor, o senhor acha que isso pode vir numa primeira fase? Muito difícil, mas eu quero que vocês estejam preparados. Agora, isso daqui seria uma ótima questão de segunda fase. É difícil? Não, professor, vendo agora dessa forma, não é. Por quê? Porque eu estou vendo que a lei já foi sancionada e está ferindo a Constituição. Não pode. Então, nesse caso, é excepcional, pode? Pode. Olha só uma coisa recente, nova, que eu quero que vocês estejam atentos. Mas não quero só que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Vocês entenderam por que existe essa exceção? Porque para vetar é 15 dias úteis. Se a lei foi sancionada, não cabe mais veto. O que é que acontecia normalmente? O presidente da República conversava com a sua base de apoio no Congresso Nacional e pedia para eles ajuizarem uma ADI por baixo dos panos. A gente sabe que acontecia isso. Mas fazer isso daqui é loucura. Por isso que foi objeto de ADPF pela primeira e única vez até agora. Combinado? Não à toa eu trouxe essa terceira questão. Essa terceira questão não é apenas para falar da regra, mas também para deixar vocês antenados, atualizados. E não se preocupem. Quem for numa segunda fase comigo, que a turma já está confirmada, já temos inclusive inscritos, as vagas já estão lá sendo ocupadas. Pessoal, tive essa informação anteontem pelo Alexandre. Pessoal, a gente vai ter um material super atualizado e nós vamos trabalhar com um pouquinho de jurisprudência. Para não dizer poucão, para não assustar. Um pouquinho de jurisprudência. Por quê? Porque nós vamos, rapaz, é resolver questão e peça. Resolver questão e peça. Pode ter certeza. Então, quem for para uma segunda fase comigo constitucional não vai cair em pegadinha. Vai ter todo o material para não cair em pegadinha. Combinado? Beleza. Alguém tinha levantado a mão. Professor? Não. Podemos continuar? Galera do online, eu não estou aqui conversando com vocês, mas combinado, não caio nessa pegadinha também.
Vamos para a quarta questão. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, lembre-se, CPI está lá no artigo 58, parágrafo 3º. São comissões temporárias criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, a partir do requerimento de 1/3 dos seus membros, para apurar fato certo por prazo determinado. Praticamente está copiando aí o parágrafo 3º do artigo 58. Sobre isto, assinale a opção incorreta. Já falei na primeira aula e falo hoje também. Se ele quer a opção errada, a exceção, o item incorreto, não se confie no seu cérebro. Eu também não faço isso. Como assim, professor? Que é isso? Não, eu estou dizendo é que a gente é acostumado a procurar sempre o item correto. Eu já errei questão porque ele queria o item errado e eu marquei o certo. Não sei vocês, mas isso acontece. Então, ó, grife, chame a atenção, marque. Ele quer o errado. Vamos para a letra A. Segundo o entendimento do STF, a CPI pode investigar fato novo, desde que ligado ao fato originário. Pode, pessoal. Por que, professor? Não entendi se é fato novo. Ele diz, ó, tem que estar ligado ao fato originário, que é um mero desenrolamento da investigação que já vem acontecendo. Então, na verdade, o fato novo é apenas uma consequência da investigação. A investigação estava aqui descobrindo uma organização criminosa, aí, sobre questão de desvio de verbas públicas, aí de repente vê que essa organização criminosa que desvia verbas públicas, ela também frauda licitações no Ministério das Cidades. Opa! A investigação, ó, tá indo por esse caminho, é um fato novo, mas que decorre do processo natural da investigação. Não tem nenhum problema. B. Uma CPI poderá ser instalada mediante requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados. Pelo amor de Deus! Lê a questão. As CPIs são comissões temporárias criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal a partir do requerimento de 1/3. Aí vem a letra B. Uma CPI poderá ser instalada mediante requerimento da maioria absoluta. Pessoal, é maioria absoluta ou é 1/3? É 1/3. Então, onde ele fala maioria absoluta, já tornou o quê? Errado. Eu não sei o que foi que houve com o examinador da FGV, tá certo? Ele entrou vai ver, ele começou a questão e um outro examinador terminou. Só pode ter sido isso. Porque o texto da questão responde o item. O que é que eu quero dizer com isso? Pode ser que na sua prova, uma questão lá da frente ou lá de trás, responda a questão que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo. Estava conversando com o professor Ronaldo Júnior, né, que ele também, além de OAB, ele foca muito nas carreiras policiais. E eu já foco muito em carreiras jurídicas. Por isso que eu gosto muito dessa segunda parte da OAB, porque a gente trabalha peça e tal. E aí um aluno me mandou uma prova que aconteceu domingo lá na Paraíba. Teve uma prova da Paraíba que uma questão respondia a outra. Teve uma questão da Cefaz do Ceará que uma questão respondia a outra. E na OAB acontece isso também. No 31º exame, não, no 30º exame, teve uma questão de administrativo que ajudava uma questão de constitucional. Não estou lembrado do número da questão, mas eu lembro que a gente fez a resolução da prova no 30º exame e estava lá. Ó, pessoal, tá vendo essa questão aqui de constitucional? Vamos para a questão tal de administrativo, eu colocava. Ó, responde. Então pode acontecer isso. Pode ser que a resposta esteja na própria prova. Então o item B já está falso, a gente já viu por quê. Item C. Apesar de possuir prazo certo, são possíveis sucessivas prorrogações, desde que dentro da mesma... Pode? Pode. E letra D. A CPI instaurada no Poder Legislativo Estadual pode promover quebra de sigilo bancário de pessoa submetida à investigação? Pode. Pessoal, quando se falar de CPI, a gente tem que lembrar o que é que CPI pode ou não pode fazer. CPI, o que é que CPI pode ou não pode fazer? Eu vou resumir aqui. Vou resumir aqui numa expressão. Olha só, anote isso aqui. CPI não pode determinar atos reservados à cláusula de reserva
de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição. Professor, o que é cláusula de reserva de jurisdição? Cláusula de reserva de jurisdição. Cláusula de reserva de jurisdição significa o seguinte: atos que somente o Poder Judiciário pode determinar. Que somente o Poder Judiciário pode determinar. Professor, que atos são esses que somente o Poder Judiciário pode determinar? Vem comigo. Prisão. Só quem manda prender é a autoridade judicial. Só quem manda soltar é a autoridade judicial. Anota isso aqui. Busca e apreensão domiciliares. Busca e apreensão domiciliares. E quebra do sigilo telefônico. Quebra do sigilo telefônico. Por quê? Porque se você for lá no artigo 5º, inciso 12, você vai ver, são invioláveis os sigilos de correspondência, de dados, de comunicação telefônica e de comunicação telefônica, podendo este último ser violado por determinação judicial. Ou seja, o artigo 5º, inciso 12 diz, olha, quebrar dados bancários, fiscais, quebrar sigilo de correspondência, dados da comunicação telefônica, pode ser determinado inclusive por CPI, mas a quebra do sigilo telefônico, o famoso grampo, só por determinação judicial. Cláusula de reserva de jurisdição. Aí a questão fala, sigilo bancário? Pode, pode. Sigilo bancário é quebra de dados bancários. Está dentro da cláusula de reserva de jurisdição? Não. Outra coisa, CPI estadual, anote. CPI estadual tem os mesmos poderes da CPI federal. CPI estadual tem os mesmos poderes da CPI federal. Professor, e a CPI municipal? A CPI municipal tem menos poderes ainda. Por que, professor, tem menos poderes? Porque o nosso federalismo é assimétrico. A CPI municipal pode investigar? Pode. CPI municipal pode requisitar o depoimento de qualquer pessoa? Pode. CPI municipal pode determinar a quebra do sigilo bancário? Não pode. Quebra do sigilo fiscal? Não pode. Quebra do sigilo de correspondência? Não pode. Por que, professor? Porque a nossa Constituição só deu esses mesmos poderes às CPIs federal e estadual. Municipal, não. Combinado? Você tinha uma pergunta. Prisões na CPI. Ótima pergunta. Professor, eu vi prisão na CPI. Opa, CPI pode determinar prisão? Regra não. Qual é a única exceção? Salvo em flagrante. Adorei sua pergunta. Salvo em flagrante delito. Mas se a gente for pensar, flagrante delito, qualquer cidadão pode dar. Qualquer cidadão pode dar. Você está vendo alguém sendo furtado. Você pode dar voz de prisão para a pessoa. Não sei se você vai ser, né, corajoso ou doido o suficiente para isso. Mas você pode. Ali é porque o cara estava o quê? O presidente da CPI diz, ó, você está mentindo. Porque você disse isso antes e está dizendo isso agora. Para mim isso é mentira. Você está dando falso testemunho, é crime. Entendeu? Porque era flagrante delito. Aí a pessoa, depois disso, começou a ajuizar o quê? Habeas corpus preventivo no STF para ficar calada, né? Vamos lá, pessoal. Quinta questão. Quinta questão. Uma comissão parlamentar de inquérito estadual, que a gente já viu, tem os mesmos poderes da CPI federal. Professor, então tudo isso que o senhor falou da CPI federal serve para a CPI estadual. Então essa quinta questão não vai te dar, não é para te dar nenhum problema mais. Então vamos lá. Uma CPI estadual determinou a uma empresa privada a exibição de documentos necessários às suas investigações. A empresa, olha só, a empresa se recusou a exibi-los. Nesse caso hipotético, na condição de procurador ou procuradora da Assembleia Legislativa, a fim de que a CPI tenha acesso aos documentos, a orientação jurídica correta é, pessoal, acesso a documentos. Busca e apreensão domiciliares. Eu quero os documentos. Professor, mas é domiciliar. Mas a gente sabe que esse conceito de domicílio
se estende inclusive a quem? Se estende inclusive a escritórios, consultórios, entre outras palavras, o quê? Isso daqui domiciliar se estende a locais de atuação profissional. Inclusive de pessoas jurídicas, pessoal. A pessoa não pode invadir a pessoa não pode invadir o estabelecimento da empresa. Eu quero os documentos. Não, amigão, isso aqui é domicílio, é como se fosse a atuação profissional da pessoa jurídica. Não pode. Né? Tem auditor da Receita Estadual ou da Receita Federal que diz, não, mas eu tenho esse poder. Tem não. Constituição proíbe, só por determinação judicial. Então, você como procurador ou procuradora vai dizer o que para a Assembleia Legislativa? Tem que pedir autorização judicial. Vamos lá. Letra A. CPI deverá postular ao Poder Judiciário uma ordem de busca e apreensão dos documentos, expondo fundamentadamente as suas razões. Certo ou errado? Certo? Por que está errado? Não precisa o quê? Acabei de dizer, precisa de decisão judicial. Qual é o erro? Tá aqui. A gente viu, ó, busca e apreensão de documentos se estende inclusive aos locais de atuação profissional. Precisa de autorização judicial? Precisa. Professor, qual é o erro da letra A? Quem é que está pedindo? CPI é uma comissão. Pessoal, quem é que tem que pedir ao Poder Judiciário? É a CPI? Quem é que tem que pedir? É a casa. O erro está aí. A CPI é órgão. É uma comissão dentro do órgão do poder, dentro do órgão que é o Poder Legislativo. Então, é o Poder Legislativo que conversa com o Poder Judiciário. Anote, o erro está na legitimidade. A CPI não pede. Quem pede é a casa, é a Assembleia Legislativa. O erro está aqui, ó. Comissão Parlamentar de Inquérito. Circule Comissão Parlamentar de Inquérito. A comissão é comissão. Quem vai pedir ao Poder Judiciário não é a comissão. Quem pede ao Poder Judiciário é a própria casa. Se for no âmbito federal, uma CPI na Câmara dos Deputados, é a Câmara dos Deputados que conversa com o Poder Judiciário. Se for no Senado Federal, é o Senado Federal que conversa com o Poder Judiciário. Se for uma Assembleia Legislativa, é a Assembleia Legislativa que conversa com o Poder Judiciário. A comissão está dentro do Poder Legislativo. Ela pede para o presidente da casa, a mesa da Assembleia Legislativa, pedir ao Poder Judiciário. É um poder que conversa com o outro. A comissão não pode sair conversando por aí. Já pensou? As comissões saindo conversando por aí? Qualquer comissão? O problema está aí. A legitimidade não é da CPI, é da respectiva casa. Você ia fazer uma pergunta. Vamos lá. Comissão parlamentar. É todos os deputados, todos os senadores? Não, a comissão tem uma limitação. Não, olha só. A comissão parlamentar ela tem uma limitação. Já pensou 503 deputados fazendo parte da comissão parlamentar? Não tem sentido. Tá certo? O que eu quero dizer é, quem é que pede ao Poder Judiciário? A gente já viu que tem que pedir ao Poder Judiciário. Quem é que pede ao Poder Judiciário? A comissão parlamentar pede para a mesa da casa e a mesa da casa é que pede para o Poder Judiciário. A comissão não tem atuação sozinha. A comissão primeiro pede para a casa onde ela está situada e a casa é que conversa com o poder. Regrinha, é um poder que conversa com o outro. É um poder que conversa com o outro. Eu entendi. Professor, qual foi a pergunta? A pergunta é, professor, eu entendi que a CPI são os membros daquela CPI que foram pedir ao Poder Judiciário. Perfeito, bacana. Mas a CPI não pede diretamente ao Poder Judiciário, tem que pedir, tem que passar pela presidência, pela mesa da respectiva casa. É um poder que conversa com o outro. Uma comissão de um poder não pode sair conversando com a comissão de outro poder ou com outro poder. Porque senão ficaria o quê? Tudo desorganizado. Ah, e o presidente da Assembleia Legislativa não autorizou. Ah, mas o presidente da CPI autorizou. Sim, amiga, mas quem é que representa o poder legislativo? É o presidente da casa ou é o outro?
Então vamos para a letra B. O erro está aí. Letra B. A Assembleia Legislativa, agora sim, a Assembleia Legislativa deverá postular ao Poder Judiciário uma ordem de busca e apreensão dos documentos, expondo fundamentadamente as suas razões. Agora sim, é a casa que conversa com o poder. Eu tenho certeza que se aí fosse uma prova da OAB, muita gente marcava a letra A. Ou então, na hora que marcasse a letra A e visse a letra B, ficava, meu Deus do céu, e agora? É a comissão, é a casa, é a comissão, é a casa. Simplifica. É um poder que conversa com o outro. É um poder que conversa com o outro. Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui? Pronto, tem filho. Tem filho. Seu filho quer fazer alguma coisa, você diz? Não. Aí ele corre para quem? Vovô, vovó. Papai, olha aí. Papai, ó. Vovô, vovó. Beleza. Ele pensa, vou para hierarquia maior, vovô, vovó. Aí o menino pode ir direto pro vovô e pra vovó? Não. Se ele for direto pro vovô e vovó vão lá. Paizinha, mãezinha. Vocês deixam? Tem que pedir. Não interessa se é seu pai ou sua mãe. Tem que dizer. É mais ou menos isso. É um poder que conversa. Qual é o poder que o menino tem? Nenhum. Pronto. Nenhum. Letra C. Vamos em frente. A mesa da Assembleia Legislativa deverá postular o Poder Judiciário. A mesa, ó, ele pede para a mesa, tá certo? E a mesa pede ao Poder Judiciário. Professor, por que não é exatamente a mesa? Pessoal, porque a mesa é mais um subórgão, digamos assim, dentro do Poder Legislativo. A regra é um Poder Legislativo que conversa com o outro. É um Poder Legislativo que conversa com o Poder Judiciário. Tem que ser o Presidente da República conversando com o STF, o Câmara dos Deputados conversando com o STF conversando com o Presidente da República. Tem que ser dessa forma. Tá certo? É a casa, não são as pessoas, é a casa, é a instituição. Aí letra D, a CPI, que dispõe de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, deverá determinar a autoridade policial que apreenda os documentos. Não, pessoal, tem que ir para o Poder Judiciário. Ele não pode determinar isso diretamente. Exatamente. A mesa, pessoal, é a mesma coisa. A mesa é um subórgão que nem uma CPI. A CPI pede para a mesa que vai analisar o pedido, mas quem faz o pedido não é a mesa. A mesa analisa. Quem faz o pedido é o órgão, o Poder Legislativo. Estou aqui, é o próprio poder. É o próprio poder. Então vamos lá. Eu sou o presidente da CPI. Eu, presidente da CPI, posso ir direto ao Poder Judiciário? Não. Eu tenho que conversar com o presidente da casa, que é o Edmundo. Chego para o Edmundo, presidente, é o seguinte, da Assembleia Legislativa. Bota aí para a mesa analisar, aí para os deputados analisar, faça esse pedido para a gente continuar as investigações da CPI. Ele bota em pauta, aprova e tudo mais. Aí, de repente, a mesa, na sua pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, pede ao Poder Judiciário? Não. É a Assembleia Legislativa do Estado X que pede ao Poder Judiciário do Estado X que seja determinado tal coisa. Tá certo? É um poder conversando com o outro. Porque o erro da letra C é o mesmo erro da letra A. Mesas, comissões. Pessoal, se não ficar tudo centralizado, a coisa debanda. Uma comissão pede uma coisa, a comissão pede outra. Então, para que presidente da Assembleia? Tem votação para decidir? Tipo, existe uma votação assim? Pode ter uma votação, sim. Porque, tira pelo exemplo, né? Agora eu entendi toda essa situação atualmente que está acontecendo. Parece que tem o pedido, Tem. E aí leva a Assembleia Legislativa e lá eles façam uma votação. Exatamente. Exatamente. Tem o pedido? Tem. É submetido à votação? Sim. Quinta questão foi letra o quê? Letra B, né? Não sei nem onde é que está meu papel, mas... Letra C. Alguns fatos podem abalar substancialmente a normalidade da vida em sociedade. Peraí, a quinta questão foi letra B de bola. E agora a gente vai para a sexta, né, não? Pronto, sexta questão. Alguns fatos, deixa eu colocar aqui, podem abalar substancialmente a normalidade da vida em sociedade e as estruturas do Estado,
Como forma de defesa do Estado e das instituições democráticas, a Constituição Federal Brasileira estabeleceu o sistema constitucional de crises e as formas de defesa do país ou da sociedade. Considerando-se a defesa do Estado brasileiro e das instituições democráticas, são feitas as seguintes afirmações. Essa questão está aqui porque, como a gente só tem 5 encontros e na última turma foram 6, para falar de constitucional, a gente acaba abordando aquilo que mais cai. Mas de vez em quando cai o quê? Estado de sítio, estado de defesa, intervenção. E eu gostei do que a FGV colocou aqui, Sistema Constitucional de Crises. Quem chama isso aqui é o José Afonso da Silva. Beleza. São hipóteses de crise institucional, ou então de guerra contra o país, conflito, o que for. Vamos lá para o artigo 136. Artigo 136 é um artigo só que fala de estado de defesa. É um artigo só que fala de estado de defesa. E a gente viu um pouquinho de crise, né, durante essa semana. Vou convocar Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, Estado de Defesa. Tá. Do 137 em diante, 137, 138 e 139, são os 3 artigos que falam de estado de sítio. O estado de sítio ele é mais grave que o estado de defesa. O estado de defesa ele era para manter ou restabelecer a ordem social que foi o quê? Abalada. Abalada por eventos de grandes proporções na natureza ou por qualquer outro fato que possa ensejar esse restabelecimento da ordem social, da paz social. Já o estado de sítio é quando nós temos uma ineficácia do estado de defesa e quando nós estamos em agressão armada estrangeira ou então a guerra. Ou seja, são situações ainda mais excepcionais, ainda mais gravosas. O estado de defesa, o máximo que ele pode ter, tá certo? O máximo que ele pode ter é restrição de alguns direitos fundamentais. Restrição de direitos fundamentais. Restrição da liberdade de locomoção. Já no estado de sítio, que é mais gravoso, em vez de restrição, eu posso ter suspensão de alguns direitos fundamentais. Eu posso ter não a restrição da liberdade de locomoção, mas a suspensão da liberdade de locomoção. É mais grave. Em ambos os casos, antes do presidente decretar, ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. E qual é a principal diferença? É que no estado de defesa, o presidente decreta e envia para o Congresso Nacional. E no estado de sítio, antes de o presidente decretar, ele solicita ao Congresso Nacional autorização para decretar. O que foi falado durante essa semana? Vou ouvir o Conselho da República. Não é caso de intervenção nem estado de sítio. Poderia ser o quê? Uma sugestão de possibilidade de decretação de estado de defesa? Aí ficou nisso, aí depois teve aquela carta em que ele se retratou, mas já disse que se retratou da retratação. Não vou entrar em questões políticas. Só estou dizendo o seguinte, professor, mas então por que o senhor está falando disso? Porque é um assunto que voltou à tona recentemente. Não foi cobrado na prova passada, não foi cobrado na prova retrasada e não foi cobrado nas últimas 3 provas. Foi na última prova? Caiu o estado de sítio? É uma questão... Eu não tô lembrado, não. Não, tá com ódio que errou. Tá certo, tá certo. Quando você tá com ódio, a força do ódio é maior. Eu entendo. Mas é uma questão que voltou à tona. E a gente não trata disso nas nossas aulas teóricas. Então vamos observar isso aí. Artigo 136, 137, 138 e 139. Vamos lá. Para você não errar mais, item 1. O estado de defesa tem por escopo preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Pessoal, isso daí é o caput do artigo 136. Está correto. É estado de defesa. O estado de sítio é ineficácia do estado de defesa, guerra ou agressão armada estrangeira. Tá? Estado de defesa é exatamente isso. Manter ou restabelecer
A ordem pública e a paz social. Item 1 está corretíssimo. Anote, artigo 136. Item 2. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional são órgãos consultivos do presidente da República, mas suas opiniões não vinculam a decisão do chefe do Executivo, em se tratando da necessidade da decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. O que significa isso? Se ambos os conselhos forem contra a decretação de um estado de defesa, por exemplo, ainda assim o presidente da República pode decretar? Pode. São órgãos consultivos. Ele é obrigado a ouvir. Se ele vai seguir o conselho ou não é outra história. É tipo conselho de mãe. Quem foi que ouviu o conselho de mãe e não seguiu, depois se arrependeu. Mas você escuta o conselho de mãe. Se você vai seguir ou não é outra história. Mas você vai ter que ouvir. Item 2 está correto. Item 3. O estado de sítio e o estado de defesa serão fiscalizados através do controle político concomitante, em que a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas adotadas. Professor, não sei quem é que está com o Vadimeca aí, em casa eu estou lendo aqui os artigos 136, 137, 138, 139, e não tem nada disso nos itens 2 e 3. Como é que o senhor está me dizendo que é verdadeiro? Eu quero os artigos da Constituição. Depois que você passa estado de defesa no 136, estado de sítio no 137 a 139, vem um subtítulo chamado Disposições relativas aos dois. Artigos 140 e 141. São as regras de controle sobre o estado de defesa e o estado de sítio. Então, item 2, artigo 140. Item 3, artigo 141. Perfeito? Só lembrando, o Conselho da República também tem que ser ouvido quando? Antes do presidente decretar a intervenção federal, como foi lá em 2018 no Rio de Janeiro. Lembrando o seguinte, intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Quando nós estamos diante destas 3 hipóteses, a nossa Constituição pode ser emendada? A Constituição Federal pode ser emendada, pode ter emenda constitucional durante intervenção federal, durante intervenção estadual ou estadual? Estadual pode. Estadual pode. Estado de defesa? Não. Estado de sítio? Não. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio não pode ter emenda à Constituição Federal. Professor, o senhor falou da intervenção estadual. O que é intervenção estadual? É o Estado intervindo no seu município. Se tiver uma pegadinha da FGV, o Estado de São Paulo decretou intervenção estadual em Campinas. Não sei porquê, mas decretou. Nessa hipótese de intervenção estadual, enquanto durar a intervenção estadual, a Constituição Federal pode ser emendada? Pode. Não pode é na intervenção federal. Durante o ano de 2018, nós tivemos emendas constitucionais? Não, porque foi de fevereiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018 a intervenção lá no Rio de Janeiro. Não sei se vocês observaram isso. É quando chegou em 2019, haja emenda constitucional. Tranquilo, meus caros? Então, todas as afirmativas estão corretas. Letra A. 7ª questão. Caso o Tribunal de Justiça Estadual profira decisão em última instância denegando habeas corpus, caberá ao interessado interpor recurso. Pessoal, tem uma regrinha simples. Regrinha simples. Tem gente que recurso ordinário, especial, extraordinário, meu Deus do céu. O que é isso? Regrinha. Regrinha. Vocês sabem que existe o Tribunal de Justiça, acima do Tribunal de Justiça, o STJ e acima do STJ, STF. O habeas corpus foi denegado pelo Tribunal de Justiça. Você vai recorrer. Você vai recorrer para quem? Para o de cima, perfeito, para o STJ. Então, se o habeas corpus foi denegado
pelo TJ, você vai recorrer para o STJ. Lei de novo a sétima questão. Caso o Tribunal de Justiça profira a decisão em última instância denegando habeas corpus, caberá ao interessado interpor recurso para quem? O recurso é para o STJ. Qual o recurso? Calma. Vamos por partes. Você vai recorrer para o STJ. Então, onde tem STF, exclui. Onde tem, exclui a letra B. Opa. Exclui a letra B. Ordem STF. Não, você vai recorrer para o STJ. Aí você tem as letras A, C e D. A, C e D. Só que eu estou falando de habeas corpus denegado pelo Tribunal de Justiça. Pessoal, quando a gente chega no STJ, olha só. Quando a gente chega no STJ, o STJ tem competência originária, competência recursal ordinária e tem competência recursal especial. Isso que eu estou falando está lá no artigo 105. Regrinha. Recurso especial só existe se for para o STJ. Mas para eu ter um recurso especial, é porque eu já tive um outro recurso antes. Eu tive aqui um juiz estadual, eu recorri do juiz estadual para o TJ, e eu recorri do TJ para o STJ. O meu processo começou aonde? No juiz estadual. Aí eu apelei para o Tribunal de Justiça e agora eu vou através de um recurso especial ao STJ. A questão está falando que o habeas corpus foi denegado em última instância por quem? Pelo Tribunal. Ele está dizendo que o processo começou no juiz de direito? Ele colocou alguma informação que veio do juiz de primeiro grau? Não. Então, se ele não colocou essa informação, por que você vai supor? Ai, não, mas pode ter começado lá no juiz de primeiro grau. Onde é que tem isso na questão? Então, se não começou no juiz de primeiro grau, é porque começou no Tribunal de Justiça. Então, eu não vou utilizar recurso especial. Então, onde tem recurso especial do STJ, tira. Aí só sobrou a letra C e a letra D. Aí vem recurso extraordinário a ser julgado pelo STJ. Se você marcar a letra D, você dá um tiro no coração do professor de constitucional. Por quê? Porque o STJ só tem competência originária, processos que começam aqui, competência recursal ordinária, em que ele é o segundo grau de jurisdição, e competência recursal especial. Tem alguma coisa falando de extraordinário aqui? Só quem é que tem competência extraordinária? O STF. Cadê minha canetinha vermelha? Vamos para o artigo 102. O STF tem competência originária. O STF tem competência recursal ordinária. E o STF tem competência recursal extraordinária. Então, ó, recurso especial sempre será para o STJ e recurso extraordinário sempre será para o STF. Então, vejam o absurdo que é a letra D. Recurso extraordinário ser julgado pelo STJ? Por favor, não marque a letra D, porque isso não existe. É um tiro no coração do professor. Aí você pode ficar na dúvida se é recurso especial para o STJ ou se é recurso ordinário para o STJ. Mas acabei de explicar. Só vai recurso especial em regra quando o processo começa lá no juiz singular, não é? Ele está falando de juiz singular aqui? Não, ele está dizendo que foi aonde? Tribunal de... Então, se começa no Tribunal de Justiça e foi denegado, eu vou recorrer para o STJ. Mas eu vou recorrer como se o STJ fosse segundo grau de jurisdição. É um recurso ordinário. Qual é a letra? C. Entenderam a regrinha? Mesma coisa. Agora, habeas corpus denegado aonde? Pelo STJ. Habeas corpus foi denegado pelo STJ. O habeas corpus começou aonde? O habeas corpus começou aonde? Pode recorrer? Só tem uma pessoa para recorrer. Quem é? STF. É recurso ordinário ou recurso extraordinário? Vamos aqui comigo. Para ser recurso extraordinário,
veio do juiz singular, passou pelo Tribunal de Justiça, veio para o STJ, aí o STJ, aí você vai recorrer para o STF, recurso extraordinário. Ou seja, passou. Só que aqui foi denegado diretamente por quem? Se o habeas corpus que foi denegado começou no STJ, só cabe recorrer para quem? Então é o quê? Qual é a regrinha, professor? Ainda não vi a regrinha, professor. Amigão, amigona, você só vai utilizar recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF quando envolver mais de 1 grau de jurisdição. Do STJ para o STF, tá? Tem algum grau de jurisdição? Então é recurso ordinário. Do TJ para o STJ, tem algum grau de jurisdição? Então é recurso ordinário. Agora, se começasse no juiz singular, 1 grau de jurisdição, opa, 2º grau de jurisdição, recurso. 3º grau de jurisdição, recurso extraordinário. Entenderam a regrinha? Ai, professor, eu quero saber aqui, habeas corpus denegado, eu vou decorar o inciso 2 do artigo 102, o inciso 2 do artigo... Para que decorar? Entenda a lógica. Se não começou no juiz singular, se começou direto no TJ, recorre diretamente para o STJ-RO. Se começou diretamente no STJ, recorre para o STF através de RO. Tranquilo? Do TJ, do juiz singular para o TJ, apelação, né? No âmbito civil. Recurso especial. Recurso extraordinário. Combinado? Ah, eu quero... Entenda. Se você entender... Tudo tem uma lógica. Qual? O recurso ordinário? O recurso ordinário? Qual? O que é do meio? Recurso ordinário, competência recursal ordinária. Competência recursal ordinária. RO para o STF e RO para o STJ. O problema é que a questão quer saber quando é RO para o STJ e quando é RO para o STF. Aí aqui você tem RO, artigo 105, inciso 2. E aqui, artigo 102, inciso 2. Aí eu quero decorar todas as alíneas. Pra quê? Pra quê? Singular, pode ser juiz estadual ou juiz federal, né? Em regra. Vamos lá. 8ª questão, controle de constitucionalidade. E eu não esqueci da sua pergunta não, viu? ADC e tudo mais. Vamos lá. Respeito do controle de constitucionalidade brasileiro. Concentrado brasileiro. Vem comigo. Concentrado é porque é só onde? STF. E aí a gente tem ADI e a gente tem ADC, não é? ADI, para leis ou atos normativos o quê? Federais ou estaduais. Claro que sempre após a Constituição de 88, senão é a ADPF. Federais ou estaduais, não é isso? E a ADC, para leis ou atos normativos. Normativos o quê? Federais. Federal. Norma estadual pode ser objeto de ADC? Jamais. Norma estadual jamais pode ser objeto de ADC. Somente pode ser objeto de ou ADPF, a depender do caso. Mas vamos focar aqui, ADI e ADC. Professor, como é que eu vou usar uma ADI? Quando você quer declarar a inconstitucionalidade. Aí, numa petição inicial de ADI, você tem que dizer qual é a norma que é inconstitucional e onde ela é inconstitucional. Como assim, professor, onde ela é inconstitucional? Você tem que dizer exatamente na sua petição inicial qual é o dispositivo da Constituição Federal que ela está ferindo. Você tem que dizer, professor, mas é óbvio que eu não posso dizer, eu acho que a lei 20.000 do estado do Ceará é inconstitucional. Sim, aonde? Não,
Descubra vocês aí, STF. Hã? Não, a Lei 20.000 do Estado do Ceará é inconstitucional, lá no artigo 145, inciso tal, tarará, tarará, tarará. Você tem que dizer onde é inconstitucional. E uma ADC? Você quer que a norma federal seja declarada o quê? Constitucional. Ah, é simples. É simples. Basta eu pegar qualquer lei federal e pedir para o STF declarar a constitucionalidade dela, não é isso? Não. Não. Porque quando a gente vai lá para a lei 9868, nós vimos em sala de aula o quê? Ah, professor, mas eu não fiz o seu curso. Ah, tudo bem, então a gente volta aqui. Que na petição inicial da ADC tem um requisito que não tem no da ADI. Porque na ADI é mostrar a norma e onde ela fere a Constituição. Na ADC é mostrar a norma e dizer que ela está correta com a Constituição, né? Não, tem um terceiro requisito que não tem na ADI. Qual é? Pensa comigo, todas as leis, elas nascem com presunção de constitucionalidade. Elas nascem com presunção de constitucionalidade. Então, não precisa de ADC. Quando é que eu vou precisar de ADC? E aí vem o terceiro requisito da petição inicial. Você tem que demonstrar o quê? Controvérsia judicial. Você tem que demonstrar para o STF, na sua petição inicial de ADC, que os tribunais brasileiros estão conflitantes. Que o TRF da primeira região diz que a lei federal número 19.000 é constitucional. Já o TRF da segunda região diz que a lei 19.000 é inconstitucional. Isso gera um ambiente de insegurança jurídica. E aí você vai lá e diz o quê? STF, acabe com a controvérsia judicial. Diga que a norma é constitucional. Tem uma outra diferença entre a ADI e a ADC. Qual é a outra diferença? Medida cautelar. E aqui, medida cautelar. No que consiste a medida cautelar da ADI? A medida cautelar da ADI é para suspender a norma. A medida cautelar da ADI, você pede suspensão da norma. Suspensão da norma. E a medida cautelar da ADC, você pede a suspensão do quê? Você pede a suspensão dos processos. Não é controvérsia judicial? Então, todos os processos que estão tramitando que envolvam esta lei, objeto de ADC, podem ser suspensos. Por no máximo quantos dias? 180 dias. 180 dias. Não sei se eu te respondi aquela pergunta. Professor, a questão da ADI ou da ADC para uma lei federal, quando é que eu uso? Aqui. Obviamente o objetivo é distinto. Isso eu sei que você já sabia. A ADI é porque eu quero que aquela lei federal seja declarada inconstitucional. Basta eu dizer onde é que está ferindo a Constituição. Mas para eu declarar uma lei que já nasce com presunção de constitucionalidade, mas para eu declarar que ela seja constitucional, eu pego aquela lei ou ato normativo federal e ainda tenho que demonstrar para o STF que existe o quê? Uma controvérsia judicial. Os tribunais brasileiros estão decidindo de qualquer forma. Combinado? Perfeito? Era isso naquela hora? Para quem está assistindo, galera de casa também, ó, atenção. Onde é que eu uso uma ADI ou uma ADC? Beleza? Perfeito? E a DPF, professor? A DPF. Tudo que não for ADI, nem ADC. Normas anteriores à Constituição. A DPF. Normas municipais, ferindo a Constituição Federal. A DPF. Se eu quero pedir a constitucionalidade de uma lei estadual, vou utilizar o quê? ADC? ADPF. Eu quero que seja declarada constitucional a lei estadual do Maranhão. ADPF. Porque eu não posso utilizar a ADC para a lei estadual. Veto. Se tem um ato que contraria uma súmula vinculante. Veto, ó, ADPF. ADPF.
Eu tenho um ato que contraria uma decisão judicial que contraria uma súmula vinculante. Eu vou utilizar a DPF? Não. Por quê? Porque existe um instrumento próprio para isso. Quando um ato normativo ou uma decisão judicial contraria uma súmula vinculante, qual é o recurso que eu utilizo? O recurso, assim, o instrumento processual, reclamação. Veto, pode ser objeto de ADPF? Em regra, não. A não ser se for veto de lei já sancionada. A partir de agora, a gente vai ter que acrescentar esta regrinha nos nossos manuais de direito constitucional. Professor, mas eu comprei um livro de direito constitucional no primeiro semestre. Já está desatualizado. E veja se o do segundo semestre também não está. Vamos para a oitava questão? Primeiro item. O efeito vinculante das decisões de mérito em ADI se estende à administração pública direta e indireta? Entre outras palavras, o que é inconstitucional é inconstitucional para todo mundo? O que é inconstitucional para todo mundo? Existe algo que vai ser inconstitucional só para você e para mim, não? Professor, não entendi. Olha só, o item 1 está te perguntando isso. Se algo for declarado inconstitucional, vale para todo mundo? Vale. Ah, professor, mas perguntado dessa forma é muito simples. Aí vem o item 1 e diz: o efeito vinculante das decisões de mérito em ADI se estende à administração pública direta e indireta. Sim. Entre outras palavras, ele está perguntando: aquilo que for decidido em ADI vale para todo mundo? Vale. O item 1 está ok? Verdadeiro. Item 2. Em sede de ADPF, é possível o controle de constitucionalidade de leis ou atos normativos federais, estaduais ou municipais, incluídos os anteriores à Constituição de 88? Sim ou não? Acabamos de falar isso. Agora, se for utilizar lei ou ato normativo federal ou estadual, tem que demonstrar a subsidiariedade. Tem que demonstrar que não é caso nem de ADI, nem de ADC. Então, item 2 está correto. Item 3. Conforme a Constituição Federal Brasileira, tem legitimidade para propositura de ADI interventiva os mesmos sujeitos legitimados para propositura da ação direta de, deixa eu pegar aqui, inconstitucionalidade genérica. Olha só, ele está dizendo, os legitimados da ADI interventiva são os mesmos da ADI? Não. A ADI interventiva só tem um legitimado. Anote. A ADI interventiva só tem um legitimado. Procurador-Geral da República. Professor, onde é que está isso? Artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Há autores de constitucional que dizem que a ação direta de inconstitucionalidade interventiva não é uma ação de controle de constitucionalidade. Porque ela não está para proteger a Constituição, e sim para proteger o que é a unidade nacional. De certa forma, eu concordo com estes autores. A ADI interventiva só tem um legitimado. PGR, professor, me prove e prova. Artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Tranquilo? Então, o item 3 está falso, apenas os itens 1 e 2, letra B de bola. Vamos para a nona questão. No Brasil, existe o chamado sistema de sistema de controle de constitucionalidade, que pode ser tanto preventivo como repressivo. Se feito pelo judiciário, pode ser na forma difusa ou concentrada. A gente já viu. Forma difusa, qualquer órgão do poder judiciário. Forma concentrada, só pelo STF. Quando feito na forma difusa, chegando à causa, análise do tribunal, segundo prevê expressamente a Constituição Federal, pessoal, falei. Em primeira fase de OAB, se ele te cobra controle de constitucionalidade difuso, ele só vai te cobrar uma coisa. Uma coisa. Cláusula de reserva de plenário. Falei ou não falei? Professor, eu não faço parte da sua aula teórica. Tudo bem, estou... Para quem faz parte, eu disse, olha, controle de constitucionalidade difuso na primeira fase da OAB, na primeira fase da OAB, só vai te cobrar uma coisa. Cláusula de reserva de plenário.
cláusula de reserva de plenário. Significa dizer, lá no artigo 97, da Constituição Federal, que se o tribunal for declarar inconstitucionalidade, tem que ser pelo seu plenário ou órgão especial. Significa dizer que o desembargador ou o ministro sozinho não podem declarar a inconstitucionalidade. Ah, professor, mas o juiz de primeiro grau singular pode. Pode. Mas o relator, mesmo sendo um desembargador que está acima do juiz, não pode. Tem que levar a plenário ou ao órgão especial. Ah, professor, vamos imaginar que o desembargador, em vez de declarar inconstitucionalidade, ele afastou a incidência. Olha, eu não vou declarar inconstitucionalidade, só vou dizer que ela não se aplica nesse caso. Pode isso? Também não, ele também está violando a cláusula de reserva de plenário. Professor, mas isso não está no artigo 97 da Constituição. Tá não. Mas está na súmula vinculante número 10. Então, numa primeira fase de OAB, só existe uma coisa que a OAB te cobra sobre controle de constitucionalidade difuso, a cláusula de reserva de plenário. Basta você saber o artigo 97 e a súmula vinculante número 10. Afastou a incidência ou declarou a inconstitucionalidade, tem que ser pelo plenário ou órgão especial. Vamos para a letra A. Letra A. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Pessoal, ele copiou o artigo 97. Letra A está certa logo de cara. Mas quando a letra A está certa logo de cara, a gente fica com medo das outras, né? Então, a letra A está corretíssima. Marca a letra A. Vamos ver o erro da letra B. Somente pelo voto unânime da turma julgadora. Pessoal, nem precisa ser voto unânime, nem é turma julgadora. Tem que ser o quê? Plenário ou órgão especial. A letra B está toda errada. Unânime, turma julgadora, pelo amor de Deus. C. Somente pelo voto da maioria relativa. Maioria relativa, o pessoal vota a maioria absoluta. E letra D. Os tribunais só poderão declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público quando o tema estiver respaldado por jurisprudência da STF. Ah, então joga fora controle de constitucionalidade difuso. Se eu só posso declarar inconstitucionalidade se o STF tiver decidido, para que controle de constitucionalidade difuso? Joga fora. Letra D é aquela absurda. Diga, amigo. Todo e qualquer órgão do Poder Judiciário, todo e qualquer órgão. O STF também sim. O STF é órgão do Poder Judiciário? É. E ele pode realizar controle difuso de constitucionalidade? Pode. Controle concentrado são ações especiais, ADI, ADC, ADO, ADPF. Concentrado são essas 4 ações. Efeito erga omnes. No controle difuso, efeito interpartes. Mas nós vimos em sala de aula que quando o STF, em controle difuso, declara a inconstitucionalidade de determinada lei, o Senado Federal pode dar efeito erga omnes. Artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Combinado? Vimos ou não vimos? Vimos. 10ª questão. Considere tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional para abolir o voto universal e periódico. Pode? Não pode. Mas uma emenda constitucional para abolir o voto secreto, pode? O voto secreto pode? O voto secreto pode não. O voto obrigatório pode? Ah, o voto obrigatório pode. Voto secreto, universal, direto e periódico são cláusulas pétreas. Voto obrigatório é cláusula pétrea? Ele é obrigatório hoje por determinação constitucional. Está lá no artigo 14, inciso 1, que a gente falou tanto. Mas é cláusula pétrea, voto obrigatório? Não. Então, essa emenda constitucional não pode. Um deputado impetrou mandado de segurança, argumentando ter direito líquido e certo a não ser submetido a um processo legislativo materialmente eivado de vício de inconstitucionalidade. Pessoal, uma PEC inconstitucional pode sofrer controle preventivo de constitucionalidade? Olha, a gente viu como? Mandado de
segurança. Mandado de segurança impetrado por parlamentar. Se o parlamentar perder a condição de parlamentar durante a tramitação do mandado de segurança, ainda assim o mandado de segurança continua? Continua. Porque é mandado de segurança contra PEC. Se fosse mandado de segurança contra projeto de lei, o mandado de segurança continuava? Não. Mas contra a PEC continua. Vamos lá. Nessa hipótese, o mandado de segurança deverá ser, letra A, denegado sob o fundamento da ilegitimidade ativa, que é de partido político com representação no Congresso Nacional? Não. O direito líquido e certo é do parlamentar. A letra A está totalmente absurda, falso. Letra B, o mandado de segurança deverá ser denegado sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo, uma vez que a proposta de emenda constitucional não ultrapassa os limites materiais. Pessoal, essa emenda constitucional está violando as cláusulas pétreas. Letra B está falso, pelo amor de Deus. C. O mandado de segurança deverá ser concedido pela seção judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. Peraí. Mandado de segurança impetrado por um parlamentar federal contra uma PEC vai para a Justiça Federal do Distrito Federal? Vai para onde, pessoal? Para o STF? Nem lê o resto. E letra D. O mandado de segurança deverá ser impetrado perante o STF. E uma vez que o parlamentar tem legitimidade para impetração, a ordem deverá ser concedida, já que a proposta de emenda ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado. Letra D está perfeita. Letra D está perfeita.